em João, no capítulo 6 e o versículo 66, onde a palavra do Senhor diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Quero, queridos, que você preste muito atenção nesta palavra. A felicidade, queridos, que nós sentimos ao entregar a nossa vida a Jesus é indescritível. Quando nossos olhos são abertos e decidimos, queridos, ter Jesus como nosso Salvador, a nossa vida muda completamente. Nada continua como antes. Descobrimos um amor, queridos, maior do que todos que já experimentamos. Descobrimos que ainda há uma esperança e que por ele podemos ser pessoas bem melhores. No início de nossa caminhada cristã, parece que nossa fé, ela é inabalável. Mas com o passar do tempo, se não tomarmos cuidado, isso, queridos, pode mudar. Quando as pessoas conheciam Jesus e viam suas obras, seus ensinos e milagres, gostavam do que estavam vendo e passavam a segui-lo. Mas certa vez, enquanto estava na sinagoga de Cafarnaum, após a primeira multiplicação dos pães, queridos, Jesus, ele aproveita a oportunidade para ensinar-lhes a respeito do verdadeiro pão da vida, que era ele próprio. Cristo explica, queridos, que eles não deveriam procurar apenas satisfazer as necessidades materiais, mas que deveriam se preocupar também, queridos, a buscar o alimento espiritual que permanece para a vida eterna. As pessoas, elas não entenderam o que Jesus estava querendo dizer, mas queriam fazer o que ele estava dizendo. Porém, quando Jesus falou que ele era o pão da vida e que havia descido do céu, as pessoas, queridos, começaram a duvidar, pois conheciam Jesus desde o seu nascimento. Conheciam também sua família. Então, as pessoas não compreendiam, queridos, como que ele estava dizendo que vinha do céu. Jesus falou ainda que eles deveriam comer de sua carne e beber de seu sangue. E isso lhes pareceu muito duro. Eles não entendiam como isso seria possível. E por isso muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. Enquanto ouviam, queridos, e presenciavam coisas que lhes agradavam, as pessoas queriam estar perto de Jesus. Mas bastou ele falar algo que não lhe agradaram, simplesmente viraram as costas e deixaram de lado. Isso acontece hoje em dia também. As pessoas, elas aceitam Jesus e dizem amá-lo, não é mesmo? Mas quando os problemas e os desafios da vida chegam, queridos, as pessoas não entendem como isso pode estar acontecendo, já que tem Jesus em suas vidas. Por isso pensam que ele os abandonou, ou que não os ama o suficiente para livrá-las de todas as tribulações, e acabam, queridos, se revoltando contra o Senhor, aleluia, deixando-o para trás, ou seja, deixando de segui-lo. Porém, em momento nenhum, Jesus, queridos, ele nos promete uma vida fácil aqui nessa terra. Não, queridos. Livre do sofrimento. Não, queridos. Pelo contrário, ele nos alerta de que teremos aflições,
mas Ele promete nunca nos abandonar. Na Bíblia encontramos vários e vários exemplos de pessoas que andavam com Deus, mas que enfrentaram muitas e muitas lutas em sua vida. Um grande exemplo, queridos, é o da vida de Jó. A palavra de Deus diz que ele era um homem íntegro, justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Com certeza, Jó não esperava enfrentar a prova que ele enfrentou. Leia, queridos, o livro de Jó e você verá que ele perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu seus filhos, seus animais. Sua mulher chegou a orientá-lo a amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos achavam que ele tinha algum pecado, pois não havia explicação para tão grande sofrimento. Jó sofreu muito, queridos, e provavelmente também não estava entendendo o porquê daquilo estar acontecendo com ele. Mas apesar disso, ele continuava crendo em Deus. Não deixou de acreditar que o Senhor tinha um propósito em tudo aquilo. E chegou o dia em que tudo teve um fim. Jó foi aprovado em sua provação e recompensado com o dobro do que tinha antes. Jó viu, queridos, que apesar de pensar que tinha uma vida com Deus e que o conhecia, ainda tinha muito o que aprender sobre o nosso Senhor. E ele declarou: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, Senhor, os meus olhos te vê. Aleluia! Eita Deus! Tão grande. Você, queridos, está entendendo? Pois bem, no fim, Jesus fez uma pergunta aos discípulos que ficaram: vocês também querem ir? Me deixar? E Pedro dá a melhor resposta que alguém poderia ter dado. E diz: Senhor, para quem nós iremos? Tu é que tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Pode ser, queridos, que os 12 discípulos não tenham entendido o que Jesus falou anteriormente, mas criam nele. Sabiam que seguir a Jesus era a melhor escolha, independente, queridos, dos desafios que haveriam de enfrentar. Ei, nós precisamos crer desta forma também. Muitas das vezes, queridos, em nossa vida vamos nos deparar com situações desagradáveis e bem difíceis. Mas entenda uma coisa: Deus, queridos, nos ajudará em todas as dificuldades, em todas as provações. As provações nos tornam muito mais fortes e nos fortalece o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, amados, não importa quão dura seja a palavra do Senhor para você, nunca, jamais deixe de segui-lo. Entenda uma coisa: o Pai, Ele te ama e sempre vai querer o seu bem. Fique, queridos, com essa palavra em seu coração no dia de hoje. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia. Hoje, meus queridos, o título do nosso devocional é esse: aceite como você é. Em 2 Coríntios, no capítulo 12 e o verso 8, a palavra do Senhor diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça
é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que versículo, queridos, maravilhoso no dia de hoje. Agora, você tem sofrido com a autoestima muito baixa? Ou tem muitos problemas para se aceitar? Passa o tempo todo pedindo a Deus para mudar algo em você? Talvez, queridos, você se sinta com defeito físico ou de personalidade que te incomoda tanto e que atrapalha o seu relacionamento com as pessoas. E principalmente, é claro, com o Senhor. Isso pode trazer muitas angústias e preocupação para o seu coração. Se você passa, queridos, por isso, saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas carrega consigo um espinho na carne. Algo que faz com que ela se sinta menor. Em muitos casos, queridos, até humilhada. Esse foi o caso do apóstolo Paulo. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele chegou a compartilhar essa dor com os irmãos da igreja. Paulo disse que implorou a Deus 3 vezes para que ele tirasse aquilo que o incomodava tanto. Mas a resposta do Senhor para aquele pedido foi surpreendente. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa em sua fraqueza. Aleluia! Paulo, ele estava diante, queridos, de uma verdade profunda que também serve para você no dia de hoje. Entenda, Deus não o valoriza por sua perfeição física ou moral, mas por quem você é, com suas imperfeições e tudo mais. Então aceite, queridos, você como você é. Pense que na sua vida, cada falha que você vê em si mesmo não é um sinal de fracasso, mas uma chance para a graça de Deus brilhar com mais e mais força. Isso não quer dizer que suas lutas e dores não são importantes. Pelo contrário, elas são reconhecidas e profundamente sentidas por um pai que o ama de um jeito que você nem consegue imaginar. A preocupação dele, queridos, não é com a sua perfeição, não, mas com o seu relacionamento profundo com ele. Deus, ele conhece a sua luta, queridos, interior. O desejo de ser diferente, de ser melhor, a melhor pessoa. Ele vê a batalha que você enfrenta todos os dias. Mas hoje, queridos, ele te chama não para se condenar, mas para aceitar a sua própria humanidade. Onde a graça dele, queridos, pode crescer abundantemente. A preocupação com as suas falhas pode ser constante em sua vida. Mas a presença de Deus, queridos, é ainda mais presente. Então descanse na verdade de que você é amado de uma forma incondicional. Não apesar de suas imperfeições, mas com cada uma delas. Nas mãos do Criador, queridos, o que você considera suas maiores fraquezas pode se revelar como suas maiores forças, não por sua capacidade, mas pela graça que vem de um Deus que te valoriza infinitamente. Então, quando você se olhar no espelho novamente, queridos, lembre-se de quão precioso você é. Lembre-se que você não precisa buscar ser perfeito. Eita Deus, fala mesmo, Senhor.
ser perfeito de acordo com os padrões deste mundo. Não, queridos. Você está sendo moldado pela graça de Deus como um vaso único, especial, feito para mostrar sua glória. O espinho na carne, seja lá o que for, queridos, está onde era para estar. Está, queridos, para você refletir a grandeza de um Pai que em sua sabedoria infinita escolhe usar até mesmo as fraquezas para realizar seus planos maravilhosos em sua vida. Eita Deus! Dê um glória, queridos, no dia de hoje. Se encha-se do Espírito Santo. Se encha, queridos, da palavra do Senhor. Você é único. Você é especial. Amém, queridos? Eu quero orar junto com você. Abra o seu coração agora e diga: Senhor, eu te agradeço pela tua graça, que é infinita. Mesmo, Senhor, nas minhas fraquezas e imperfeições, o Senhor está sempre do meu lado. Ajuda-me a aceitar os meus espinhos, confiando que através deles a tua glória se manifestará. Que eu possa descansar na certeza do teu amor incondicional e encontrar forças na tua presença. Molda-me, Senhor, conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Pai. Senhor, para que eu possa refletir a tua grandeza e cumprir os teus planos maravilhosos em minha vida. Continue me guardando no dia de hoje. Abençoa, Senhor, a minha semana. Seja comigo, Pai, agora e para todo o sempre. É em nome do seu Filho, o Senhor e Salvador, que eu glorifico e agradeço. Amém, queridos? Aceite como você é especial. Aleluia. Fique, queridos, com essa palavra em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos preparadas para você. Eita Deus!